Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do nosso estudo sobre Efésios. Gente, primeiramente, quero agradecer a todos que estão acompanhando, né? Quero também pedir orações, porque não é fácil. Sempre acontece alguma coisa, é bem difícil. Então estejam orando por mim, tá? Para que a gente consiga concluir esse estudo em nome de Jesus, tá bom? Mais uma coisa, vocês vão ficar vendo esse círculo aqui no meu óculos, né? Porque ele tem o protetor, que já tá escuro aqui, eu tive que acender esqueci o nome agora, mas aquele negocinho que clareia. Vamos lá, hoje nós vamos adentrar no capítulo 4 da carta aos Efésios, e eu espero que você goste desse estudo. Nos capítulos de 1 a 3, Paulo ele vai doutrinar, digamos assim, ele vai ensinar algumas coisas para que agora, a partir do capítulo 4 até o 6, ele consiga instruir. Então, nos capítulos de 1 a 3, nós vimos as bênçãos espirituais que nós recebemos por meio de Cristo, né? Nós somos adotados, nós somos redimidos e nós somos salvos por meio de Jesus. Também Paulo, nos capítulos anteriores, ele vai explicar como que essas bênçãos espirituais foram conquistadas, digamos assim, né? Então, primeiro Cristo, ele une, ele reconcilia o homem com Deus. Depois, Cristo, ele reconcilia a humanidade. Então, agora não existe mais judeu e gentio, não são povos separados, diferentes. Cristo fez agora uma nova humanidade, né, nele. Então, agora há um só povo. E por que isso acontece? Porque todos éramos pecadores, né? Estávamos no mesmo lugar, digamos assim, todos estávamos na mesma situação. Então, não havia ninguém melhor do que ninguém. Então, antes éramos forasteiros, estrangeiros, mas agora nós somos adotados, somos cordeiros com Cristo e fazemos parte dessa nova humanidade que se chama povo de Deus. Somente, não importa se você é judeu, se você é gentio, se você crê em Jesus Cristo, você faz parte dessa nova humanidade, dessa grande família em Cristo Jesus. Depois disso, né, Paulo vai falar sobre um mistério que antes não havia sido revelado, mas que foi revelado, né, naquele tempo. E Paulo foi chamado para ser um proclamador desse mistério que é a nova humanidade em Cristo, né? Então, Paulo, ele reconhece o ministério dele com humildade. E Paulo vai falar que através desse novo povo, né, dessa nova humanidade, a sabedoria de Deus se faz conhecida. Então, há um propósito em tudo isso, né? Paulo também ora por mais amor, por mais conhecimento da palavra, que os irmãos consigam compreender, né, como foi grande esse amor, como é grande essa obra de Deus. Com isso, né, com isso em mente, nós conseguimos entrar agora no capítulo 4 de Efésios. Como eu falei, Paulo, nesse capítulo, ele vai instruir. Ele deu, tipo assim, uma base. Gente, olha, foi tudo isso que aconteceu, por isso que agora vocês fazem parte dessa humanidade. Vocês agora são esse povo aqui, vocês não são mais estrangeiros, não se sintam mais estrangeiros, agora vocês são adotados, vocês fazem parte desse povo, vocês têm os mesmos direitos, né? Vocês receberão as mesmas coisas, né, quando Cristo voltar. Então, ele instrui, ele prepara uma base muito bem preparada, por sinal, ele dá um ensino doutrinário. E agora Paulo, ele vai instruir, ele vai dar instruções para a prática. Porque não tem como você ser um cristão só na teoria, nós temos que ter a prática. Ah, mas não são as obras que me salvam. Sim, não. Foi isso que nós aprendemos nos capítulos anteriores, é só dar uma olhadinha lá. Mas nós, como cristãos, que recebemos tão grande presente, né, e ainda mais sem merecermos, então nós não podemos viver a vida do mesmo jeito. É isso que Paulo vai falar aqui. Então, agora ele vai começar, né, as suas instruções. Paulo ele vai orientar acerca da conduta da igreja, depois dessa reconciliação que receberam, para que possamos viver o nosso chamado da forma correta. Paulo destaca a importância de manter a unidade e o uso dos dons para alcançar a maturidade na igreja. Então, Deus sempre vai
unir a doutrina com a prática, ensinamentos e prática. Antes, ele nos falou das riquezas da graça. Agora, ele nos exorta a vivermos de maneira digna nesse mundo. Então, vamos ler o capítulo 4. E como vocês já sabem, eu vou fazendo meus comentários ao longo da leitura, ok? Vamos lá. Verso 1. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa que receberam? Tudo que Paulo descreveu nos 3 capítulos anteriores. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, se eu tenho que me esforçar para conservar a unidade do Espírito, então eu tenho responsabilidades nisso aqui. O que é que eu entendo? É que o Espírito dá essa unidade, mas é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade do povo de Deus que isso seja conservado. E você pode se perguntar, como? Como eu vou conservar essa unidade? E aqui mesmo já tem a resposta. Conserve a unidade ou seja, através de vínculo da paz. Então, é buscando viver em paz, em um elo de paz, que nós conseguimos conservar essa unidade. É basicamente isso que essa carta quer, que esse capítulo aqui quer falar. Nesse capítulo, Paulo está dizendo que para a gente conservar isso, nós precisamos viver em paz com o povo de Deus. Por quê? Porque somos um só corpo. Então, aqui ele vai seguir. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, essa é a base para a gente buscar essa unidade. É como se Paulo tivesse assim, gente, se vocês creem que só há um Deus, que só há um batismo, que só há um Senhor, né? Que só há uma só fé. Então, por que entre si vocês querem dividir, vocês querem separar, vocês querem fazer grupinhos? Não. Se vocês creem que tudo é um só, é contraditório vocês viverem sem serem um só. Até porque aqui está escrito, há um só corpo. E quem é esse corpo? Quem é que faz parte desse corpo, senão nós? A nova humanidade de Cristo. Então, Paulo está dizendo, é contraditório. Se vocês creem que há um só de tudo isso, por que vocês não vivem como um só? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Muita gente usa esse versículo para dizer que Jesus foi ao inferno. Pelo menos aqui, não é isso que ele quer dizer. Pelo menos nessa passagem, ele está falando de quando Jesus veio à terra, né, como um homem, e depois subiu aos céus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o Cristo que veio à Terra, né, pagou o preço, conquistou todas aquelas coisas que nós vimos anteriormente. Ele mesmo subiu aos céus e ele mesmo designou para nós dons específicos, de acordo com o que lhe aprove a cada um. Né? Então, cada uma pessoa pode ter um dom diferente. Com o fim, qual é a finalidade de termos esses dons? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, nossos dons não são para serem guardados, eles têm um propósito. Cristo distribui os dons aos líderes para que eles capacitem os cristãos a exercitarem seus dons e ministérios, ao invés de os líderes realizarem todo o trabalho sozinhos. Dons espirituais não existem para vanglória,
mas para a edificação da igreja. Então, os nossos dons, eles são para que o corpo seja edificado. Se você acha que o seu dom é para você aparecer mais, é para você ser famosinho na internet, é para você se destacar na igreja, ser o queridinho da igreja, né? Se achar, se encher o seu ego, você tá com o propósito errado, sinto lhe dizer. O seu dom, irmão, é para o próximo, é para o outro, é para servir o outro, é para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando, né? Até que todos alcancemos a unidade. Então, lembra da paz, a unidade que nós conseguimos através da paz, é para que a gente alcance essa unidade. E a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, gente, de tudo isso, o propósito de vocês viverem em unidade, o propósito de vocês buscarem a paz, a união, trabalhar juntos, servir o próximo com seus dons, o propósito de tudo isso é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando nós somos imaturos, irmãos, quando nós somos egoístas, quando nós agimos como crianças, quando nós não fazemos o que temos que fazer, que é buscar viver em paz, em unidade, servir ao próximo, nós somos suscetíveis a acreditar em falsos ensinos e nós somos instáveis. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a própria palavra de Deus. Então, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, tá, gente? Não é em luta, não é em combate, é em amor. Cresçamos, ou seja, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Se nós olhamos para Cristo e buscamos viver como Cristo, né? Buscamos viver aqui a plenitude, como foi lido anteriormente, de Cristo. Nós fazemos o que tem que ser feito, nós crescemos. Então, é olhando para Cristo que o corpo que somos nós é ajustado. E é ajustado como? Pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, a menor das articulações. Se bem ajustado, faz a diferença. E cresce e edifica-se em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, os dons são para isso, irmãos. Cada um realizando sua função, o corpo é edificado, nós crescemos, nós não somos mais crianças, nós não somos enganados. Esse é o propósito. Então, não adianta você querer fazer um dom que não é o seu dom, né? Eu quero cantar, mas eu não sei cantar. Eu quero pregar, mas eu não sei pregar. Irmão, faz o teu dom que Deus te deu, Ele sabe o que Ele faz. Não sei ainda qual é o meu dom. Trabalho na igreja em várias áreas até você descobrir. Foi assim que eu descobri o meu. Então, nós temos que realizar nossa função. Cada parte realizando a sua. Nós vamos crescer juntos. Verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Tá, querido, mas eles são gentios, você falou isso nos vídeos anteriores. Eles eram gentios, lembra? Agora eles são co-herdeiros, eles são a nova humanidade, então não tem mais isso de povo separado. Não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E impureza aqui, meus irmãos, não é só coisas absurdas assim aos nossos olhos. É tudo que está fora da vontade de Deus. Aqui ele diz que eles perderam toda a sensibilidade, eles não ligam mais. Nada que eles fazem é com o propósito de fazer a vontade de Deus.
Então, Paulo diz que a gente deve buscar viver dentro da vontade de Deus. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, essa aí que ele falou, né? Que os gentios são e que eles eram antes de conhecerem a Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aqui Paulo vai fazer um jogo de palavras, como se fosse tirar uma roupa velha e vestir uma roupa nova. A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então aqui o que Paulo está dizendo, vocês têm que se despir de quem vocês eram, tirar a roupa velha de quem vocês eram, as coisas que vocês eram, porque o velho homem é como? Ele é corrompido por desejos enganosos. Quantas vezes nós não somos corrompidos por desejos enganosos? Nós queremos bens materiais, nós queremos o maior conforto, nós queremos riquezas, nós queremos as melhores roupas, das melhores marcas, nós queremos viver, né, com tantas coisas aqui dessa terra, que sim, são boas, se vier, ok, mas a gente acaba sendo corrompido por isso, sabe? Isso se torna um Deus no nosso coração, a gente ama isso mais do que a Deus, a gente quer isso mais do que a Deus, a gente busca isso mais do que a Deus. Então esse é o velho homem. Então Paulo está dizendo, gente, tirem essa roupa do velho homem que é egoísta, que é terreno, que só pensa em desejos enganosos, que no fim da vida não vão servir de nada. Então, como é que eu posso me vestir do novo homem? Paulo vai dizer aqui no verso 23, renovando o modo de pensar. É como se Paulo dissesse, façam uma análise, olhem o que vocês estão pensando. No que é que vocês estão pensando? Nas coisas da terra. Nessas coisas que no fim não vão ser nada, que são ilusórias. Mudem a forma de pensar, abram os olhos para o que realmente importa. E fazendo isso, nós vamos revestir-se, vestir uma roupa nova do novo homem, que não se importa mais com essas coisas da terra. Não que ele vive como se nada disso fosse essencial, não trabalha, né, não busca se alimentar, nada disso. Mas isso não controla, isso não domina. O homem revestido com a mentalidade diferente, ele confia em Deus, ele busca a Deus acima de tudo, ele não se desespera, sabe? Ele sabe o que realmente importa, que são as coisas do alto. Então, nós nos revestirmos do novo homem, e aqui ele vai dizer, esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Falando mentiras, me irando, e na minha ira eu pecando, roubando. Palavra torpe é fofoca, sabe? É obscenidade, calúnia, se livrando de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Por que eu entristeço o Espírito Santo com isso? O que é que o Espírito Santo faz? Ele nos dá a unidade, lembra? Que a gente falou lá no início do capítulo. Então, quando eu faço essas coisas que ferem a unidade, né? Que é tudo ao contrário de buscar a paz.
quando eu faço tudo isso contra o meu irmão, eu entristeço o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo produz é a unidade. E quando eu minto para meu irmão, quando eu roubo meu irmão, quando eu falo calúnia, quando eu falo alguma coisa que não é edificante, enfim, eu estou prejudicando o corpo, eu estou mentindo para o corpo do qual eu mesmo faço parte. Então, eu estou prejudicando a mim mesma, eu estou prejudicando o corpo de Cristo, eu estou prejudicando o meu irmão. E o Espírito que produz essa unidade, ele se entristece. E só um adendo que esse entristecer-se só nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, né? Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a chave de todo esse capítulo aqui é: se você faz o bem a seu irmão, seja com seus dons, seja evitando pecar contra ele, você está buscando a paz que vai gerar a unidade que é dada pelo Espírito Santo. Então, é basicamente isso. Eu queria só fazer aqui, antes da aplicação, um pequeno resumo, com minhas palavras, parafraseando aquilo que a gente leu até aqui, tá? Deus realizou uma unidade maravilhosa que os crentes têm a responsabilidade de manter na convivência. Nossa vida deve ser regida com base na obra de Deus que foram descritas nos capítulos anteriores. Isso implica viver em humildade, paciência, doçura, amar ao próximo. Devemos buscar viver em paz para que a unidade do Espírito seja conservada. O Espírito nos deu essa unidade, mas é nosso dever conservar. Não há vários corpos, vários espíritos, vários deuses, cada qual para um grupo. É tudo um só. E se nós cremos em tudo isso, pela nossa fé, nessa mesma unidade, devemos viver assim também, como se fôssemos todos um, o que de fato somos. Como podemos buscar essa paz? Trabalhando juntos, através dos dons que recebemos de Jesus, que veio à terra e subiu aos céus, nos deu dons de acordo com o que lhe aprouve. Devemos trabalhar em equipe, como o corpo trabalha, cada qual com sua função, mas todos em uma unidade. Se exercemos nossos dons, toda a igreja é fortalecida, ela é preparada e é capaz de atuar junto, não apenas os líderes. Assim, nessa unidade, trabalhando juntos, conseguimos conservar a paz que o Espírito Santo nos deu. Se conseguirmos isso, seremos maduros finalmente. Seremos preparados com uma fé sólida e incapazes de sermos enganados por qualquer falsa doutrina. E também incapazes de sermos instáveis em nossa fé. Se hoje somos nova humanidade, não devemos viver mais como éramos antes. Não podemos pensar como antes, nem viver longe de Deus, nem ter um coração endurecido. Devemos ser sensíveis e buscar viver dentro da vontade de Deus. Isso é um processo de tirar a roupa velha e vestir uma nova. No velho homem, nós vivíamos corrompidos por desejos enganosos, mas através da mudança de pensamento, vestimos uma nova roupa que nos mostra para que nós somos criados. Se vivemos como o velho homem, mentindo, pecando, roubando, falando besteira, nós entristecemos o Espírito Santo, pois estamos ferindo ao próximo, e é pela paz que a unidade é conservada, lembra? É através do nosso zelo pela paz, viver em paz com o nosso próprio corpo, que conseguiremos manter a unidade. Viver a vida cristã não é simplesmente obedecer uma lista de proibições, é cultivar virtudes positivas. Meus irmãos, é com base nisso, com base nessa grande paráfrase do capítulo 4 de Efésios, que eu trouxe apenas 2 aplicações. Como vocês sabem, eu gosto de fazer algumas perguntas. Então, eu queria que a gente encerrasse esse vídeo refletindo o que estamos fazendo com o nosso próprio corpo. E quando eu falo corpo, eu me refiro ao corpo de Cristo, do qual fazemos parte. Nós estamos adoecendo o corpo,
Nós estamos arrancando as partes dele e separando. Nós estamos procurando para cada parte um Deus ou um espírito diferente. Somos imaturos, irmãos, por nossa própria culpa, por buscar separar o que é inseparável, por viver dentro do corpo de Cristo, odiando o nosso próximo, tratando mal o nosso próximo, fazendo mal ao nosso próximo, pensando em nós mesmos. Nós somos instáveis à nossa fé e muitas vezes enganados por falsa doutrina por nossa própria culpa, por viver pensando só em nós e não na unidade do corpo. E a outra aplicação que eu queria que a gente refletisse é: para ser uma nova criatura, nós devemos mudar primeiro a nossa forma de pensar. Não adianta ser novo e viver com pensamentos velhos. Não adianta vestir uma roupa nova e limpa se o meu corpo ainda está todo sujo. Não adianta eu dizer que eu sou diferente se as minhas atitudes não condizem com o que eu estou falando. Tudo começa no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. Então, meu irmão, minha oração é que eu e você, nós consigamos mudar a forma de pensar, valorizando aquilo que realmente importa, a verdade da palavra, o céu que nos aguarda, a eternidade que nos aguarda, e não os desejos enganosos do nosso coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.